E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o Pense Nisso Podcast, aquele podcast que traz aqui assuntos, conceitos, para te ajudar com a sua vida, te ajudar com o empreendedorismo, para mostrar que você pode, que você consegue. Tem pessoas com muita história de vida que mostra para nós que independente do lugar de onde você veio, da condição que você possa possuir, você tem a condição de conquistar. A ideia é justamente essa. Trazemos também aqui assuntos que podem ser úteis para você no seu dia a dia. Já falamos sobre nutricionismo, já falamos sobre a questão de medicina, enfim, algumas coisas. Inclusive hoje vamos falar sobre medicina também daqui a pouco. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aquela história que a gente sempre tem que dizer, né? Ajuda a gente aí, ajuda nós, né? No sentido de se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte, mostra para as pessoas. Se você tem alguém que você acredita que esse conteúdo que está aqui pode ajudar essa pessoa, compartilhe com ela. Quando você faz isso, você está sendo generoso com esta pessoa. Você está levando a ela um conteúdo que vai ajudá-la. Tá certo? Então eu quero te agradecer já por estar aqui conosco mais uma vez. Hoje nós temos um convidado muito especial, eu particularmente já conheço ele faz um bom tempo, nós trabalhamos juntos um tempo, né, senhor? E essa pessoa que está aqui hoje se chama Leandro Voitas, é médico, certo, seu Leandro? Certo. O Leandro Voitas, ele é médico formado pela Universidade José do Rosário Velano, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso mesmo. Pós-graduado em Nutrologia pela Abram, pós-graduado em Longevidade Saudável pela Academia Brasileira de Longevidade Saudável, além de vários cursos na área de medicina. Na realidade, o que você escolheu como setor da medicina é trabalhar com longevidade, é trabalhar com a medicina saudável, não é? Exatamente. Primeiro, agradecer esse maior convite de estar aqui. Como você disse, já somos amigos de longa data. Já faz um tempinho, né, Leandro? Tempo. E realmente é isso, né? Quando eu escolhi a medicina, o caminho que eu escolhi foi a longevidade saudável, né? Trabalhar com saúde integrativa, com medicina integrativa e principalmente trazer longevidade na vida das pessoas. Falando com coisa saudável assim, né? Você vai dizer, olha, talvez um pouco, muito faz mal, talvez. Mas um chocolatinho vai bem, não vai? Né? Com Então, certeza. o chocolatinho vai bem. A gente tem aqui o chocolate do Pense Nisso, tem um tablete aqui com o Pense Nisso Podcast. Eu quero deixar para você. A Adriana Strauss, ela tem uma chocolateria e ela fabrica esse chocolate, tem aí as caixas de Curitiba, enfim, você pode desfrutar dele, é muito legal. Ela é nossa parceira, Sweetie Party. Se você quiser, né, conhecer um pouco mais, tá aí a logo dela, a logo dela tá aí, dá uma olhadinha, entre em contato com ela, Adriana Strauss, ela vai te trazer um chocolate que é o chocolate suíço feito em Curitiba, cara, muito bom. Então esse aqui é seu. Vamos lá. Quem é o Leandro? De onde é o Leandro? O Leandro não é de Curitiba, né, Leandro? Não. Silmar, nasci em Telêmaco Borba, no interior do Paraná. E aí vim para Curitiba muito cedo, com 16 anos, para já começar meus estudos ali, né, pré-vestibular para medicina. Buscando medicina já. Buscando medicina. Aquela coisa de mãe, né? Minha mãe fala que eu sempre quis medicina, quando era criança, queria vestir de médico nas coisas, mas enfim, na adolescência ali que eu fui, aqueles testes vocacionais, e avaliando ali o que eu gostava, o que eu não gostava, resolvi fazer medicina. Ali já começou o primeiro desafio, porque na minha família não tem nenhum médico, né? E no interior tem muito aquela crença de que, cara, família de médico é família de médico, família de advogado é família de advogado. Na verdade, qualquer lugar tem disso, né? Exatamente. Na verdade, você diz assim, eu vou ter sucesso nessa carreira porque a minha família tem. Sim. Não necessariamente. Não necessariamente. Muito bem. Você já é uma prova que você certeza. Quebrou esse conceito. Não tinha nenhum médico na família. E aí eu vim para Curitiba, fiz vestibular. Meu pai, na época, falou, cara, tem que ser federal, e acabou. E eu não passei, né, na primeira tentativa. No segundo ano também não. No terceiro ano, eu consegui aprovação em algumas faculdades e escolhi a faculdade lá em Belo Horizonte, por ter alguns colegas que já tinham ido para lá, por ser uma capital, né, então a estrutura do hospital, a estrutura de atendimento era maior do que nas cidades nas outras provas que eu tinha passado, que eram cidades menores do interior. E fui para lá, fiz 6 anos de faculdade lá. E aí, quando eu me formei, na faculdade de medicina, você é muito condicionado a fazer uma residência médica, né?
Então, quando começa ali o último ano da faculdade, já começa aquela pressão. Já tem cursinho, que você, junto com a faculdade, faz cursinho para passar na residência. No vestibular de residência. No vestibular de volta, depois de 6 anos. Na verdade, o cara médico passa a vida inteira estudando, né? Mas Sim. tudo bem, continue. E aí chegou ali e eu falei, cara, eu quero trabalhar com as pessoas no consultório, mas eu já tinha excluído a parte de hospitalar, não queria trabalhar no hospital. E aí, residência médica é hospitalar, praticamente. É muito difícil achar uma residência que não vá para o hospital. E fiquei naquela coisa, cara. Um amigo meu comentou comigo, na época falei, vou fazer endocrinologia. E aí, só que endócrino você tem que fazer 2 anos de clínica médica antes, e clínica médica é dentro do hospital. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí um amigo meu comentou na época sobre nutrologia. Eu já tinha ouvido falar, mas na faculdade a gente não tem nada sobre nutrologia. Não tinha na época quando eu formei, né? Hoje já tem ligas acadêmicas de nutrologia dentro das universidades. Mas na época que eu formei não tinha nada. E aí, ali foi meu primeiro, que eu falo que foi a primeira decisão que eu tomei e a primeira atitude que fez diferença gigantesca na minha vida, que eu entrei no Instagram e procurei todos os nutrólogos do Brasil inteiro. Fiz uma lista com 30 nomes de pessoas que eu gostei, né? Fui ali buscando referência das pessoas mesmo, jogando no Google, procurando saber quem era aquele médico, o que ele tinha feito. E vendo mesmo, acompanhando ele nas redes sociais. E ali eu fiz uma mensagem perguntando, padrão assim, perguntando o que ele tinha feito, quais cursos, quais pós-graduação, como que tinha sido o caminho dele. Você fez uma pesquisa. E eu mandei no direct desses 30 médicos. Oh. E aí, dos 30, uns 20 me responderam, assim, contando quais cursos eles tinham feito, qual pós, né, que não tinham feito a residência, tinham feito especialização, tinham feito várias pós-graduações, tinham feito vários cursos. Eu juntei todas as informações e cruzei todas elas. Fiz uma lista de prioridades, tipo, todo mundo tinha feito nutrologia na ABRAM, na Sociedade Brasileira. Falei, eu vou começar por essa. Segundo, longevidade saudável. Terceiro, pós-graduação de nutrologia esportiva. Quarto, ortomolecular. Cursos de reposição hormonal, de emagrecimento, de hipertrofia. Fiz uma lista e, cara, no primeiro ano eu acho que eu saí fazendo tudo, né? Não faço ideia quantos cursos eu fiz e comecei uma pós-graduação no final do primeiro ano de formado, eu já estava na segunda pós. Antes de terminar a primeira, já tinha me matriculado na segunda. Inclusive, foi o meu momento que a gente se conheceu, né? Foi. Né? Que muita coisa mental ali, sufocando ali de tantas coisas que eu tinha escolhido na época. E aí precisava dar uma organizada na cabeça, né, cara? Muito. Daí eu entrei com essa parte. Nossa, salvou, né? Porque senão... E aí, ali... Então, esse foi meu primeiro momento ali de contato com o que eu faço hoje. Cara, eu terminei o primeiro ano de formado com tanta carga de conteúdo e mesmo assim eu falava, parece que não é isso só, entendeu? Faltava alguma coisa. E aí, graças a Deus, eu tive a honra de conhecer o Dr. Verde, né? Que José você conhece Luiz Verde. muito bem. E aí, cara, ali foi um divisor de águas na minha vida gigante, né? Porque o Verde foi muito acolhedor comigo, me chamou no consultório dele, fiquei, sei lá, umas 2 horas conversando com ele, no meio daquela rotina dele de... Era uma correria maluca, né? Muitos atendimentos, igreja e tudo mais que ele tinha. E eu fiquei lá conversando com ele, batendo papo, e ele me contou sobre a longevidade saudável, sobre o que ele tinha feito, como que ele trabalhava, como que ele atendia os pacientes, sobre as bases de estudo que ele teve, né, depois da cardiologia, de toda a medicina tradicional que ele Porque viveu. ele saiu da medicina tradicional para uma medicina completamente diferente, né? Exatamente. E eu falei, é isso. Só dele falar pra mim, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí... comecei a pós-graduação da Academia Brasileira de Longevidade Saudável, conheci os professores lá, e ali, fazendo networking, conversando com as pessoas, eu falei, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com longevidade saudável, eu quero mudar os hábitos das pessoas, eu quero mostrar para as pessoas que o estilo de vida que elas levam tá trazendo doenças, tá trazendo queixas e sintomas, e que não é só remédio, que infelizmente a medicina tradicional faz, que vai curar ou que vai mudar realmente a qualidade de vida da pessoa. E foi aí que você decidiu caminhar nessa... Foi ali que eu decidi começar meus atendimentos dessa forma, assim, nesse formato. Isso faz quanto tempo? Isso faz... Que você tomou essa decisão? 4 anos. 4 anos, né? 4 para 5 anos já. Legal.
E é interessante, né, você falar sobre essa trajetória, porque a gente ouve muito falar hoje em dia na internet, mentoria, né? E tem mentor para tudo e qualquer coisa. Sim. Né? Como tudo na vida, tem as boas e as más mentorias, assim como os bons e maus médicos, Sim. bons e maus advogados. Mas o que eu achei interessante no que você falou foi o seguinte: eu fui lá e pesquisei os 30 que me chamaram a atenção, perguntei o que eles fizeram, alguns responderam, outros não, com normal também, cruzei essas informações. Você fez o quê? Você na realidade fez uma mentoria à distância com eles. Primeiro ponto. Segundo, conheceu o Verde. Aí você fez uma mentoria com o Verde sobre algumas outras coisas. Ou seja, você procurou encurtar o caminho dos seus erros. Exatamente. Não é porque imagina, né? Eu vou atirar para cá, vou atirar para lá. Não, mais ou menos essa é a linha. Então eu vou coletar informações que possam me ajudar. E isso vale para você que está assistindo a gente em qualquer área. Você quer trabalhar em alguma área, seja restaurante, medicina, direito, administração, internet. Procure pessoas que você pode ter como exemplo para modelar essas pessoas. E eu falo sempre assim, não tenha medo do não, né? Porque o não você já tem. Então assim, não tenha medo de pedir e de perguntar. No meio do processo também, desses 20 que me responderam lá, uns 5 eu fiquei muito próximo ali de rede social, de realmente trocar ideia, trocar informação, tirar dúvidas. E desses 5, 2 foram assim, cara, me acolheram muito e eu falei assim, tem como eu ir aí na sua clínica te acompanhar e ver como é seu atendimento, como que é a logística da clínica, como que acontece? E os dois falaram, pode vir. E aí eu fui pro interior de Campinas e para São Paulo. Pro interior de São Paulo, em Campinas, e para São Paulo. E aí acompanhei, e um deles eu fiquei muito amigo, é um dos meus grandes amigos até hoje. E esse ano ele veio fazer uma mentoria comigo, né? Pelo meu crescimento, por tudo que aconteceu ao longo desses anos. Ele me mandou uma mensagem e falou, amigo, eu preciso mais, e eu vejo que você alcançou o que eu quero alcançar. E eu quero ir fazer uma mentoria. Eu falei, cara, só vir. Porque você tem uma história de sucesso nesse aspecto, né? Porque quando nós nos conhecemos lá na primeira vez, você não tinha um consultório ainda. Não. Você ainda fazia uns plantões? Fazia. Uns plantões e trabalhava com consultórios que... Hoje você tem uma clínica. Hoje eu tenho uma clínica. E na realidade essa tua clínica de hoje já se tornou pequena e está indo para uma maior. Sim. Né? E na realidade essa já está indo a terceira porque clínica. Quando você não tinha a primeira, você veio aqui para a República Argentina, em Curitiba. Sim. Você com uma clínica com 2 salas. 2 salas. Hoje você está ali na Praça do Japão com uma clínica que está pelo menos o triplo do tamanho que era. Sim. E agora está indo para umas 3 vezes o tamanho da clínica que você tinha. Então você tem toda uma história de sucesso também, que inclusive nesse aspecto demonstra que não é só a questão da medicina. Com certeza. Né? Tem toda uma questão, se você equipou com pessoas, vamos dizer assim, você se assessorou de pessoas. Sim. E estrutura que você cresceu, né? Sim. E aí pode mostrar isso para as pessoas também, como se cresce. Pô, dá para vender um curso disso, cara. Boa ideia, né? Cara, na verdade, assim, hoje eu vejo muito, né? Depois que você tem uma empresa, né? Que a clínica é uma empresa. Sim. Então, de longe, a parte mais difícil da minha vida é ser o dono da empresa. Não é ser um médico, né? É fácil, né? Ser médico é fácil, é o que eu amo, é o que eu estudo, é o meu dom, minha missão de vida. Agora, fazer a parte da gestão, né? Ter reuniões ali administrativas, que tudo isso a gente não aprende na vida e na educação de medicina, né? Na faculdade. Eu brinco que quando eu terminei a faculdade, eu fui dar o meu... Brinco não, conto essa história, né? Eu fui dar meu primeiro plantão e a empresa que ia me contratar falou assim, qual que é a tua PJ? Eu falei, o que é isso? O que é PJ? Não, você tem que ter o documento da pessoa jurídica, não sei o que. Eu falei, só um minutinho. Pai, como é que eu resolvo negócio isso? De PJ. Ele falou, você precisa de um contador, não sei o que, não. Daí, sabe? Então, assim, toda a parte administrativa, financeira, gestão, é a vida, é perguntar, é ir atrás, é correr atrás, porque não existia. Médico, eu acho que é a pior classe ali de zero conhecimento sobre essa gestão área. É quase nada. Você estuda, você foca tanto em outra coisa que você precisa de suporte. Sim. Então, se você quer ter uma clínica, né? Você que é médico, está vendo aí, se você quer ter uma clínica, você tem que ter uma estrutura toda. E, às vezes, e você não consegue jogar em todas as posições, não adianta. Porque eu vejo que algumas pessoas tentam ser o super-homem. Ou a super-mulher, uma médica, no caso. Ela essa pessoa não consegue dar conta de tudo.
Você precisa ter pessoas de confiança para que você possa crescer. Com certeza. Porque uma das coisas que a gente estava conversando, inclusive, é isso, né? O médico, ou mesmo o meu trabalho como mentoria, enfim, ou psicólogo, ou psiquiatra, que é médico também, você está preso a você. Exatamente. Teu serviço é você. E aí, como é que fica? Eu vou ficar trabalhando até os 90 anos assim, cara? Né? Como é que funciona isso? Então, quais são as coisas que eu posso criar em volta que eu não precise mais tanto de mim? A clínica, a tua ideia da clínica é justamente para isso, né? Com certeza. A ideia é crescer, né? E ter profissionais diversos, mas que caminhem na mesma linha, né? Que trabalhem nessa mesma linha da medicina integrativa, da medicina funcional, né? Fugindo ali da medicina tradicional. Tá, falando sobre isso, né? Tem a medicina tradicional, legal. Aí você falou aqui sobre medicina funcional, medicina integrativa, medicina de longevidade. Sim. É tudo igual? Confunde, né? Ou é tudo diferente? Qual as diferenças, as particularidades, enfim, para que as pessoas que estão vendo aí nos entendam? Sim. Na verdade, o que eu costumo falar, assim, isso que eu vou falar é algo do que eu aprendi, tá? E baseado nos meus conceitos do que eu acredito também. Porque cada um vai defender meio que o seu lado. Cada um tem seu conceito. Cada um tem o seu conceito ali. Mas, de forma geral, para o público, né, para os meus pacientes, o que eu costumo dizer? Existe uma rachadura muito grande, hoje é nítido na medicina, entre a medicina tradicional e a medicina funcional, integrativa. Né? A medicina tradicional, ela é uma medicina baseada em doença, né? Então, quantas vezes você procura um médico que está com dor de cabeça, você está com dor articular, você está com dor nas costas, você está com... O exame veio alterado e daí você foi lá porque você pode estar doente. E aí o médico vai pedir exames e vai te medicar, né? Vai te dar uma prescrição para dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça, vai te pedir um exame para investigar lá um cálculo no rim e daí vai dar um tratamento para isso, né? Fim. Né? Melhorou a dor de cabeça? Acabou. Acabou o processo. A medicina funcional integrativa... Então, a gente tem aí medicina funcional, medicina integrativa, medicina holística, medicina da longevidade, né? Existem diferenças pontuais, existem sociedades de cada uma delas, mas de forma geral, né, que eu costumo falar para as pessoas entenderem de uma forma mais clara, é uma linha da medicina que busca trabalhar prevenção, que busca trabalhar saúde e que busca trabalhar equilíbrio em corpo, mente e espírito, né? Entendendo que o ser humano tem toda essas três partes. Porque você é essas três partes. Exatamente. O que a gente sempre diz na questão pastoral é espírito, alma e corpo. Isso. Alma, mente, vontade e emoções. Né? Corpo. Tá tudo ligado aí, porque se você não cuidar bem disso, você tá ferrado com o teu corpo. Com Enfim, certeza. é o tripé. Exatamente Espírito, alma e corpo. Vocês trabalham essa parte. Essa parte, né? Então, buscar através da anamnese, da conversa, dos hábitos, de entender a rotina, os hábitos da pessoa, através dos exames também, a gente conseguir trabalhar os pilares disso tudo, né? Que ao longo do tempo eu criei os meus pilares que eu acho importante trabalhar na vida daquele paciente, né? Que é uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular, um sono reparador, um trato digestivo intestinal saudável, a saúde mental e o equilíbrio metabólico e hormonal dos exames. Né? Legal. A parte espiritual eu sempre coloco no centro da roda ali, mas eu sempre eu converso com o paciente sobre isso diante da liberdade que ele me dá. Que ele te dá no sentido de... Ou no sentido de pelo menos plantar uma sementinha de que essa parte é importante. Independente da religião, independente da crença que ele tem, né? Eu não posso entrar nisso, mas plantar essa semente de que isso tem influência no corpo e na mente. Até porque o conselho não te permite isso, mas a Sim. gente não pode esquecer que a gente é esse tripé, espírito, alma e corpo. Isso. E se eu tiro uma dessas coisas, eu perco o equilíbrio. Com certeza. Né? Na realidade, eu posso até não perder o equilíbrio, mas eu fico muito instável. Com certeza. Né? Aí qualquer empurrãozinho a gente cai. Exatamente isso. Bom, muito, muito interessante. E me diz uma coisa. Como que é você encarar... Hoje acho que já está mais fácil. Ainda quando o Dr. Verde ele estava vivo e tal. Lá no começo, quando eu comecei a ver ele trabalhar com isso, a gente percebia uma resistência muito maior na medicina convencional. Sim. Como que é lidar com isso? Olha,
Complexo? Ou já não é tanto mais? Não é tanto mais, eu acredito. Já foi? Já foi. Quando eu comecei ali, foi bem difícil. Ainda mais jovem, né? Então, assim, eu tinha acabado de voltar de Belo Horizonte. Era tipo, quem é esse piá de 27 anos que tá falando dessa medicina aqui em Curitiba? Né? E que Curitiba, querendo ou não, é uma cidade mais tradicional. Né? As coisas, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, as coisas acontecem mais rápido. Né? Então, a medicina da longevidade integrativa funcional em São Paulo já acontece há muitos anos. Em Curitiba ainda não. Era uma coisa que, né, eu falo que tinha o Dr. Verde, a doutora Nayara, o outro colega lá. Enfim, eram poucos médicos que trabalhavam com isso. E eles eram médicos mais antigos que não tinham redes sociais, né? Então, na hora que você expõe isso na mídia, expõe isso na rede social, cara... Gera um Nossa, tinha burburinho. vários médicos que vinham mandar mensagem, que vinham questionar, né? Só que eu sempre fui, o meu posicionamento sempre foi de conversa e de diálogo, né? Então, para todos os meus pacientes, eu faço acompanhamento com, né, uma mulher que faz acompanhamento com a ginecologista tradicional. Falou, olha, meu contato é esse, se ela quiser discutir seu caso comigo, a gente conversar para trabalhar em conjunto, para melhorar a sua qualidade de vida, fica à disposição. Parte engraçada, nunca nenhum médico tradicional me mandou mensagem, entendeu? Mas os pacientes continuaram contigo, não? Nunca continuaram comigo. E os médicos funcionais, todos me mandam mensagem, né? Porque realmente é a base da medicina integrativa funcional, o atendimento multidisciplinar, né? É você conversar, dialogar, né? Não você discutir o assunto, exatamente. Não é cada um, eu sou o dono da verdade, morri. Exatamente. Você está discutindo com os teus colegas, né? E aí já mostra uma questão mental mesmo, né? Sim. De raciocínio. Com certeza. São conceitos. E aí hoje também o paciente já mudou muito, né? Então as pessoas, do modo geral, elas já conhecem mais essa medicina, elas já buscam mais essa medicina. E eu tenho vários, né? Sei lá, mais da metade dos meus pacientes já chegam e falam assim, quem que você me indica? Qual reumatologista você me indica? Qual ortopedista você me indica que trabalha igual você? Porque aí a maioria dessas pessoas vai estar na mesma linha de raciocínio, né? Exatamente. Porque, posso estar falando uma besteira aqui, pensa um Reigo falando, né? Você pensa assim, eu vou falar com o cara que um cardiologista aqui, ele tem uma forma de trabalho. Porque cada um tem o seu jeito de trabalho. Com certeza. Né? Aí eu vou falar com outro cardiologista daqui a 6 meses. Os dois são cardiologistas, mas os dois podem ter linha de estudos diferentes. Com certeza. E se eu falo em medicina integrativa, funcional, a linha de estudo é igual? Ou também ela é diferente, mas tem mais integração devido a esse diálogo? As bases são muito parecidas, mas existem diferenças. Né? Então, assim, a parte da medicina funcional, ela vai muito para a ortomolecular ali, para a parte bioquímica, né? Volta ali na causa principal ali da doença. Né? A medicina integrativa já é uma medicina que vai aderir a técnicas integrativas, né? Como ozonoterapia, como acupuntura, musicoterapia. Soroterapia. O que é soroterapia? Soroterapia, na verdade, eu falo terapias injetáveis, né? Porque a soroterapia, ela é a via endovenosa, né? Das terapias injetáveis. A gente tem a via subcutânea, a via intramuscular, né? Que é pelo músculo, pelo subcutâneo ou pelas veias. E aí, a soroterapia, ela teve esse nome grande aí que saiu, né? Que criou-se. Mas as terapias injetáveis, de forma geral, são substâncias ativos, né? De 4 bases, ou é uma vitamina, ou é um mineral, ou é um aminoácido, ou é um antioxidante, que a gente consegue administrar na forma endovenosa ou intramuscular. Tá? E aí, com isso, eu tenho uma melhora mais rápida dos sintomas, né? Porque eu garanto uma absorção maior do que tudo que eu faço via oral ou via tópico, né? Que eu acabo perdendo para o meio. E esse tipo de injetável, ele é um injetável convencional, indústria química, ou ele é um alternativo? Hoje... É leigo perguntando. Sim. Hoje, na verdade, é algo... É indústria. Indústria. É indústria igual. Hoje, praticamente, indústria. Então não tem esse negócio que eu tô fora da indústria. Como são farmácias de manipulação,
né? Existem a farmácia de manipulação de injetáveis, né? Só que existem algumas grandes empresas que já estão indo para a linha industrial mesmo, né? De tanta demanda, porque isso cresceu muito, né? Só que aí os ativos, os componentes que você está colocando não são aqueles convencionais sintéticos. Não são. Você não vai fazer uma dipirona. E é isso, entendeu? A dipirona endovenosa é quando você vai num pronto-socorro. Tá, é isso, né? Que eu queria entender. Trabalho de urgência, de doença. Porque você tem aquelas coisas mais sintéticas, mais, tipo, é de batelada. Sim. E o que você está me falando é algo que é muito específico para o indivíduo. Exatamente. Mas vamos dizer assim, os ativos não deixam de ser os mesmos. Só é a formulação e a montagem disso para cada um que muda. Isso, com certeza. Então ela é muito mais customizada. Personalizada. Totalmente personalizada. É. Então, através das suas queixas, dos seus sintomas, através de uma análise dos exames, eu vou conseguir montar a melhor estratégia de terapia injetável para você, né? Então, existem alguns grupos de pacientes que eles vão se beneficiar ainda mais, né? Então, idosos, que a absorção de trato digestivo e a tolerância baixa a comprimido é mais vantajoso fazer terapia injetável no idoso. Nos pacientes que têm cirurgia de trato digestivo, né, que vai ter uma dificuldade de absorver. Em pacientes que têm dificuldade de deglutição, né? Então, tenho vários pacientes que já chegam e falam assim, doutor, me passa tudo injetável porque eu não consigo engolir comprimido, né? Ou assim, não me venha com aquele quantidade enorme de comprimidos, né? Que tem essa fama aí da medicina integrativa, porque eu não vou tolerar. Eu imaginava que era uma montoeira de caixinha de remédio, medicamento. Então. E aí, com certeza, né? São pacientes que vão se beneficiar muito mais da terapia injetável do que da terapia via oral convencional. E hoje, quando o camarada chega para você, quais são as principais que você falou sobre que é em cima, baseado das suas queixas, eu vou montar algo mais personalizado para você. Ok, quais são as queixas principais? A gente já conversou um pouquinho fora do ar sobre isso, mas você disse que você tem uma anamnese que você faz lá, que tem um questionário que você coloca em torno de 30 sintomas. Tem camarada que consegue acenar os 30. E aí você coloca assim, tem mais alguns que eu posso colocar aqui? Né? Tem esse espaço em branco para colocar mais alguns sintomas? Tem, eles colocam. Eles digitam lá, escrevem. Então, e aí? Cara, vamos lá. De longe, cansaço, fadiga e indisposição. De modo geral, a população se sente cansada, indisposta, não tem energia, não tem ânimo, né, para trabalhar, para fazer as coisas, as atividades já não estão mais rendendo como antes, né? Isso é uma das principais queixas. Depois disso, distúrbios do sono e de trato digestivo, né? Então, distúrbio de insônia, seja ele inicial, sono fragmentado, despertar noturno, uma qualidade de sono que não está reparadora. Isso arrebenta com a vida da pessoa. E é uma das causas da fadiga e do cansaço. Aí você já começa a encontrar causas. Com certeza. Trato digestivo, né? Então, de longe também é uma das principais queixas. Porque... O que é leigo? O que é trato digestivo? Para você que não sabe. Trato digestivo, né? Gastrointestinal. Então, começa na boca, termina no ânus, né? Então, de modo geral, a gente tem boca, esôfago, estômago, intestino, que são partes do nosso sistema digestivo intestinal. E aí, o que acontece? Devido à alimentação industrializada, embutida, enlatado, né? Eu sempre falo que é só a gente voltar a fazer uma ordem dos anos ali, né? Não existia, a indústria de alimentos cresceu muito, né? Então, quando você era muito criança, processado, né? A diferença de produtos industrializados que existem na sua infância e de hoje. Meu Deus. Absurda. Pô, eu já tô com 50 e pedrada, né, cara? Era muito diferente. Minha mãe fala isso pra mim sempre, que ela fala assim, a minha alimentação na escola era arroz, feijão, polenta. Era polenta com carne moída, arroz e feijão na canequinha azul da Fundepar. As crianças comem o quê? Suquinho industrializado, bolinho industrializado, pãozinho, biscoitinho, doce, chocolate, bala. O dia que tinha polenta branca com carne moída era fantástico, velho. Era bom demais, né? Era bom demais. Exatamente. E aí, o que acontece? O grau de industrializado, de corante, de aditivo químico que entra nesse trato digestivo, que entra nesse estômago, que entra nesse intestino, é muito grande. Teu corpo não foi feito para suportar essa quantidade de química que você está colocando. E aí, ali, você vai desenvolver queixas e sintomas, né? Refluxo, azia, arroto em excesso, gases em excesso, doenças como diverticulite,
retocolite, doença de Crohn, que são doenças autoimunes intestinais, que o gatilho pode ser a má alimentação, né? Então, assim, de forma geral, diarreia, constipação, tem muitos pacientes que são constipados, muitos pacientes que têm variação de hábito intestinal. Constipação é o famoso intestino preso. Intestino preso, exatamente. Então, o paciente fica lá 3, 5, 7 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. Imagina, cara. E aí isso gera o quê? Gera mais fadiga, mais cansaço, gera estresse, irritabilidade, né? O enfesado é o quê? A pessoa cheia de fezes, né? Enfesado é o cara Vem cheio de fezes. disso. Então, e realmente, quando você vai estudar a bioquímica da coisa... É bem por aí. Cara, é bem por ali, porque é um paciente... O paciente que não vai no banheiro é um paciente que vai reduzir a produção de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores, é um paciente que vai absorver menos nutriente, é um paciente que vai desenvolver alterações psicoemocionais. E a grande questão é que a gente é bombardeado com tanta coisa para ser rápido, né? Sim. Que a gente não presta atenção nessas coisas e começa a sofrer as consequências. Com certeza. Né? Assim, depois da pandemia pra cá, eu reformulei minha cozinha toda, né? Antes eu ia pra casa pra dormir. Sim. Não é? Aí quando veio a pandemia, você tinha que ficar em casa, eu falei, pô, a minha casa tá ruim demais. E aí a gente foi lá, colocou a cozinha e tal, e agora quando eu vou comer fora de casa, tudo bem, né? Já velhinho, barba branca e tudo mais. Mas, cara, eu vou comer fora de casa, eu falo assim, aquela comidinha lá de casa é tão boa. Sim. Né? Quando você começa a comer arroz, feijão, couve, uma carninha e tal, o efeito que isso traz para a sua vida é completamente diferente. Com certeza. Né? É impressionante o quanto essa industrialização nos prejudica. A industrialização e o ultraprocessado são alimentos que a gente fala caloria vazia. Né? O que é isso? Só tem caloria, não tem nutriente. Não tem vitamina, não tem aminoácido, não tem antioxidante, não tem nada que vá não te ajuda em nada. Beneficiar. Ele só tem caloria, que na grande maioria das vezes são altamente calóricos, né? Então vai suprir a necessidade ali da fome, porque teu estômago vai encher e aí toda a parte da bioquímica vai acontecer para que você sinta saciado e você vai engordar, porque é altamente calórico. Mas não tem nutriente, não tem nutrição, né? Você não está absorvendo saúde comendo esses alimentos. E quando você volta para alimentação, para comida normal, né, para alimento puro, você que tem nutriente. Né? E aí, com certeza, você vai se sentir melhor. É a famosa frase, né? Só comer comida. Só comer comida. Comida de verdade. Exatamente. Né? O que vem da terra, o que você consegue falar. Eu sempre falo para o paciente assim, o que é comida saudável? É aquilo que você consegue falar só alimento. Né? Se você pega o arroz, quais são os ingredientes do arroz? O arroz. Arroz. A mandioca é mandioca. A carne é carne. Agora, tu pega um pacote de batata industrializada. Você vai ler os ingredientes, cara, mais da metade você nem sabe o que é que tá lá. Entendeu? Só de conservante 30, é a vida. 30 coisas, né? Fala que a batata frita industrializada de algumas empresas, o que menos tem é batata. E aí você tá comendo o quê? Você tá comendo química, você tá comendo o que a indústria criou. E teu corpo não foi feito para... E junto com isso, vem todas as complicações que nós temos fisicamente falando. Com certeza. Na realidade, não é difícil. A gente estava conversando, não sei se hoje ou a semana passada, que nós estávamos numa conversa. Na realidade, não é tão difícil você alterar isso, né? Para conversar com um médico, que nem o Leandro, tem que pagar 15 mil reais uma consulta. Bom se fosse, né? Nossa! Mas não é tão complexo você ter uma vida ajustada com relação a isso e voltar a ter uma condição melhor. De jeito nenhum. Cara, eu conto essa história porque eu fiquei assim, de verdade chocado com a história. Que uma paciente chegou pra mim e contou que o casal, né? Eles tinham ganhado um prêmio do iFood por ter gastado 25 mil reais no mês em iFood. 25 mil reais no mês de iFood? E aí o iFood manda um prêmio pra casa, entendeu? Oh. Tipo, você me deu bastante dinheiro Parabéns! Aqui, você come mal pra caramba, então você merece um prêmio por isso. Eu fiz a conta, eu falei, não dá, não fecha essa conta. Entendeu? E eles realmente viviam de tudo. Então, assim, café da manhã era no iFood, lanche da manhã, rolou uma vontade de doce da tarde, iFood, almoço iFood, jantar iFood, de segunda a segunda, né? Quando eles chegaram, aqueles 30 itens estavam todos preenchidos de queixas e sintomas. Os exames, uma catástrofe, né?
E, cara, putz, saúde foi embora. Há quanto tempo isso? Aconteceu essa questão especificamente? Depois da pandemia ali. Depois da pandemia. Final de 2021. E eles prosseguiram 2022. com o tratamento com você? Prosseguiram. E aí? O que aconteceu? Cara, é muito engraçado, é muito doido isso, né? Porque é interessante entender um pouco de como foi isso. Primeiro tem que desintoxicar um monte de coisa, Muita começando pela coisa. mente, né? Muita coisa. Tem que começar pela cabeça. Volta para os pilares da longevidade, né? Uhum. E aí a gente tenta identificar ali os 3 pilares que estão mais sobrecarregados. Quais são os pilares da longevidade? Alimentação, atividade física, sono, intestino, saúde mental e o equilíbrio metabólico e hormonal. São esses 6 São pilares. esses 6 pilares. E aí, o metabolismo e o hormônio do paciente estava muito debilitado, né? Então, eu falo que tem pessoas que elas estão dentro de um poço. Não adianta as pessoas irem lá e só gritar, sai daí, vai, você consegue. Você tem que jogar uma escada, você tem que dar uma corda. Você tem que dar um Entendeu? como, né? Você tem que dar um trampolim para ela conseguir sair dali, né? E aí, com a força dela, com a ajuda das pessoas, com coisas, né? Ela vai conseguir sair daquela situação. Então, em determinados momentos, a gente precisa realmente entrar, até às vezes, trazendo a medicina tradicional nesses momentos, né? No momento que Pra dar um choque. para fazer, para a pessoa conseguir sair dali onde ela tá. Né? Para daí sim você fazer com que ela... Né? Então a pessoa está numa fadiga tão extrema, ela quer treinar, mas ela não consegue. Ela não tem energia para ir para academia. Então, como é que você vai ficar só falando que você tem que ir, se eu não fornecer energia? Não vai né? ter como. Então a primeira coisa é eu fornecer energia celular para essa pessoa. E aí temos vários ativos, né, que eu consigo utilizar. Então magnésio, coenzima Q10, PQQ, antioxidantes de forma geral, que eu consigo administrar nesse paciente na forma de terapias injetáveis ou via oral, e eu forneço mais energia celular para essa pessoa. Deixar o maquinário ali, melhorar a máquina dela. Entendeu? Para daí ela conseguir fazer as mudanças que dependem dela. Você começa a criar uma condição para ela poder sair. Exatamente. Você vai colocando um degrauzinho atrás do outro. Exatamente. E esses 2 pacientes você começou a fazer isso. Comecei a fazer isso. E aí a gente começou a melhorar as vitaminas, os minerais, os hormônios, o metabolismo. A pessoa foi se sentindo com mais energia, com mais disposição, começou a treinar, passou com a Nutri, fez uma mudança de alimentação, né? Então, assim, aí a gente coloca algumas metas. Então, o que você acha no próximo mês? De 0 a 100% do que está proposto, quanto que você consegue chegar? Eu acho que em 50%. Então, vamos lá. Então, vamos para os 50%. Né? E aí eu fiz um protocolo ali onde eu coloquei uma modulação intestinal e um equilíbrio do sono. Então a gente melhorou a qualidade do sono, o intestino começou a funcionar melhor. Aí a engrenagem começa a mudar, as coisas começam a se conectar para o lado de saúde. Legal. E antes de chegar aqui, né, você vai lá fornecer alguns princípios ativos, tal, que vão fazer a pessoa ter mais energia, ok e tal. E a questão da cabeça, porque a pessoa está acostumada com uma linha de ação. Sim. E aí, de repente, para partir para essa questão da longevidade, por exemplo, de ter comprado 25 mil de iFood, né? Você praticamente recebeu um prêmio do iFood, de tanto que você comprou. Para você ter que ir para zero, praticamente, a não ser que você pedisse salada, né? Como que é isso na cabeça da pessoa? Porque a pessoa está com isso enraizado, ela tem um hábito. Sim. Como é que você trabalha isso? Aí você entra na questão psicológica também? Você não, mas você coloca assessoria nessa área? É necessário muitas vezes? Ou só de vez em quando? Como é? Cara, depende do caso, né? Mas eu tenho essa parte, através de cursos que eu já fiz na área, né, da neuropsicologia e tudo mais, então eu consigo abordar até um certo ponto, né? Então eu tenho consciência de até onde eu posso ir, a partir dali eu preciso passar um profissional. um profissional especialista da área, mas eu sei até onde eu consigo ir para tentar trabalhar essas mudanças. A nossa nutricionista também trabalha essa parte comportamental, né? Então, de estratégias, de contribuir, de ajudar. A gente tem parceiros de marmita saudável, de comida saudável, doces saudáveis. Então, mas se me der a vontade de comer doce, eu quero pedir um iFood para comer doce. Né? Quais outras opções, né? Foi até interessante que um mês atrás, uma paciente pegou e falou assim, eu peço muito iFood, mas eu quero comer saudável. Tem como a nutricionista me dar opções dentro do iFood que eu posso pedir? Eu falei, nunca isso tinha acontecido. Ninguém pediu isso pra mim. Aí eu só falei,
Acho que tem, vamos conversar com a nutricionista e vamos adequar isso, né? E aí fui eu e ela lá pro iFood procurar tudo que era saudável dentro do iFood pra Fizeram montar uma plano pesquisa. alimentar pra paciente poder pedir o iFood nas melhores opções, entendeu? Então, assim, hoje, cara, só come mal quem quer, entendeu? Comer saudável não é caro, comer saudável é muito, muito pelo contrário, é muito mais barato. Olhando necessariamente bem barato. Você pagar R$40 num sanduba do Mac e comer uma salada. Exatamente, né? Então, assim, quando você olha o paciente come lá 2, 3 vezes pizza na semana, né? Pede hambúrguer, no almoço domingo, come churrascaria, né? No sábado vai num restaurante italiano lá e come. Na hora que ele olha quanto que ele gastou naquela semana, cara, ele pagaria uma academia, um personal, ele faria terapia toda semana com aquele dinheiro, né? Então é muito da prioridade que você dá para cada coisa. E não As pessoas, existe, de modo geral, priorizam o alimento. não existe problema nenhum em comer em churrascaria, comer em De jeito italiano. nenhum. Não é isso, né? De jeito nenhum. Mas o excesso disso e a Tudo falta... em excesso. Exatamente. Então eu falo que é uma balança, né? Se eu tenho mais hábitos ruins e menos hábitos saudáveis, a balança vai crescer pro lado da doença, né? Agora, né, se você tem metabolismo em ordem, vitaminas estão repostas, seus hormônios estão equilibrados, você está dormindo bem, teu intestino está funcionando, teu sono está reparador, sua composição corporal está adequada, né? Você pode Tô precisando adequar a minha composição. você pode com certeza melhorar sua qualidade de vida e poder ter todas essas refeições, né, equilibradas ali na tua semana. Quais são os alimentos que são inflamatórios, vamos assim dizer? Você teria alguma coisa que você disse, ó, se você evitar esse alimento aqui em excesso, você reduz a questão inflamatória do seu corpo? Sim. Porque ele inflama, e aí uma outra pergunta já emendando. Esses aqui são inflamatórios. E quais seriam os anti-inflamatórios? Tá. Então vamos lá. Os principais alimentos inflamatórios: açúcar, trigo, farinha branca, leite, industrializado, embutido, enlatado, tudo que tenha corante, conservante, aditivo químico. E álcool. Tudo que tem no mercado. E álcool. São os alimentos mais inflamatórios, né? E a maior dificuldade está em torno do trigo, leite e açúcar, principalmente porque muitos alimentos contêm a combinação dos três, né? Então, quando você olha e faz uma análise da tua alimentação, ela é baseada em trigo, leite e açúcar. Só que desculpa te interromper, mas já volto para essa pergunta. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que a farinha de aveia era um problema. E é um problema? O que acontece? Porque aí daqui a pouco não sabe o que você vai comer, cara. Como é que era antigamente? O que eu sempre falo ao paciente: procure um profissional que você confia e siga um planejamento personalizado para você, tá? Porque o que a mídia passa, muitas das vezes confunde. Total? Né? Não, farinha de aveia é problema. E uma hora o ovo é o vilão, outra hora o ovo é bom, uma hora... Cada coisa é por ciclos, né? Por fase. Por fases. Então, quando descobriram que a farinha de aveia era melhor que a farinha branca, a farinha de aveia estava lá em cima. De repente, os estudos saíram novos e mostraram que a farinha de aveia, em alguns casos, podem gerar desbiose intestinal, pode gerar mudança do padrão de bactérias do seu intestino. Aí ela virou vilã. Isso é fato. Entendeu? Para algum grupo, sim. Para alguns grupos de pacientes, sim. Né? Mas, assim, é aquela coisa. Então, eu preciso saber com quem eu tô falando. Ela não é vilã para todo mundo, né? Ela vai ser vilã para algumas pessoas, para alguns grupos. E aí eu preciso saber para quem eu vou indicar ou não vou indicar. E isso acontece com muitos alimentos. Por isso o acompanhamento é importante. Por isso ter um levantamento a respeito de você é importante. Com certeza. Porque com esse advento de internet... Nossa. Isso é antigo. Isso é antigo. Entreguei mais uma vez a minha idade. Mas com essa questão de tantas coisas que são faladas, vem tanta informação e há muitas pessoas que, na verdade, a maior parte das pessoas que falam não são profissionais. São pessoas que querem engajamento para crescimento de seguidor e tudo mais. Sim. E aí pode estar falando uma coisa que não tem nada a ver. Com certeza. Porque quando eu vi esse negócio da farinha de aveia, pronto, ferrou, cara. Porque aqui em casa a gente não come mais a farinha, a gente só come farinha de aveia, a gente não come aveia, pronto, quebrou. É que o que acontece? Existe uma diferença de alimento saudável e alimento calórico, né? Tem muitos alimentos que são saudáveis, que não são inflamatórios, mas eles são calóricos. Altamente. E aí, exatamente. Então não é só trocar o branco pelo integral, né?
Tem toda uma questão de quantidade, de outros fatores que precisam ser analisados para saber se aquilo está indicado para você ou não. Então a farinha de aveia é um problema, mas não é para todo mundo. Exato. Ponto. Legal. Agora volta para os alimentos que são anti-inflamatórios. Cara, tem vários, né? Então, assim, de forma geral, é aquela história que a nutrição coloca do prato colorido. Né? Por que eu tenho que ter um prato colorido? Porque existem lá os beta-carotenos, que são substâncias saudáveis que vão estar na cor laranja. Né? Eu vou ter alguns alimentos que vão ser mais ricos em antioxidantes, né? Como brócolis, como espinafre, né? Se eu fosse eleger o alimento mais anti-inflamatório e mais saudável, com certeza o espinafre. O espinafre? Com certeza. Tá? Tem tudo dentro dele. Tudo de bom que existe é no espinafre. Tá? Lembra do Popeye lá, né? Lembro. Cara forte não é à toa. Não é à toa. Tá? Lá já sabiam que o espinafre era saudável. Não sei se eles sabiam, mas a gente provavelmente sabia. Provavelmente. Não ia sair Exatamente. Aquela força toda sem nada. Mas é um alimento... O espinafre, com certeza, é um dos alimentos mais anti-inflamatórios, saudáveis e benéficos para o nosso organismo. Legumes, vegetais. Então, assim, cada antioxidante, cada vitamina, ela vai estar numa quantidade maior em cada alimento. Né? De legumes, vegetais. Então, por exemplo, selênio. Tem muito selênio. O selênio é um mineral muito importante para a tireoide, para a saúde da tireoide, e ele é muito encontrado em castanhas. Né? Tem vários pacientes que nunca comeram castanha, nem lembram a última vez que comeu uma castanha. E é o alimento que mais contém selênio. Né? Só que também é calórico. É uma gordura boa, mas também é calórico. Então não adianta comer um pote de castanha achando que vou melhorar minha tireoide, que não é. Cara, a minha esposa é uma figura, velho. Todo dia de manhã ela pega uma castanha, um damasco, um não sei o quê, pouquinho de mamão. Eu fico olhando para aquilo. Perfeito. Meu Deus do céu, cara. Perfeito. Check na sua esposa, assim, ó. Parabéns pra ela, isso aí. Acho que eu vou ter que seguir o que ela faz. Com certeza. Puxa vida. A combinação dos alimentos saudáveis, quanto mais colorido o prato lá, que a nutrição funcional fala, mais saudável, mais anti-inflamatório, mais antioxidante eu vou ter. Você falou uma coisa, eu sei que a tua função não é ser nutricionista, né? Mas você como médico trabalha bastante com relação a isso. Ora o ovo é bom, ora o ovo é ruim. Uhum. E as pessoas têm alergia a ovo? Como faz? Cara, a alergia é algo que a gente trabalha assim com substituição, com exclusão ou com dessensibilização. Então, na verdade, a gente precisa avaliar mesmo se é uma alergia, né? Porque isso pode ser uma sensibilidade, pode ser uma intolerância ou pode ser uma alergia mesmo. Quando é uma alergia, que é uma reação ali do organismo através de imunoglobulinas, eu preciso excluir esse alimento, né? Porque na hora que eu expor, eu vou criar um imunocomplexo alérgico no meu corpo e aí tem graus de alergia. Né? Então, você pode ter uma alergia que você só vai sair algumas lesões vermelhas, vai coçar. Você pode ter uma alergia que vai te dar diarreia. Você pode ter uma alergia que vai te dar dor de cabeça. Né? Mas você também pode ter uma alergia, principalmente, por exemplo, as pessoas conhecem pessoas que são alérgicas a camarão. E aí você tem um edema de glote, então você uma reação alérgica mais exacerbada, onde você pode vir a óbito, né? Então, uma exclusão daquele alimento. Total. Só que muitos pacientes confundem alergia de intolerância e sensibilidade. Então, sensibilidade é algo que, na maioria das vezes, nem aparece nos exames. É uma questão clínica, né? Então, você me fala que quando você come feijão, grão de bico, que são leguminosas, você tem gases. Tá? Porque são alimentos mais fermentáveis mesmo, e a maioria das pessoas são mais sensíveis a alimentos fermentáveis. Né? Então, você tem uma sensibilidade a esses alimentos maior. E se eu como, por exemplo, ovo ou coisa parecida e começa a partir aqui assim, aí já passa a ser uma alergia ou ainda é uma sensibilidade? Não, uma sensibilidade. E como é que eu trato a sensibilidade? Aumentando a antioxidação, reduzindo o radical livre. Tá? O que é isso? Né? Fala em português, cara. Vamos lá. Você que está assistindo, fala em português. Vamos lá. Pense no teu corpo como se fosse uma guerra, onde tem soldados bons e soldados maus. Tá? Soldados maus se chamam radical livre. Soldados bons se chamam antioxidantes. Quanto mais antioxidante eu tenho, menos o radical livre cresce no meu organismo. Quanto mais radical livre eu tenho e menos antioxidante, mais doença aparece. Né? Então, o câncer é uma doença que você vai ter muito radical livre no teu corpo. Tá? As doenças, elas vão aparecendo ao longo da vida por causa desse desequilíbrio no teu organismo. Né?
Então, os antioxidantes, de forma geral, a gente tem vários antioxidantes. Vitamina E é um antioxidante, vitamina C é um antioxidante, ácido alfa-lipoico, que é o meu preferido. Ácido o quê? Alfa-lipoico. O que é isso? Um antioxidante. Mas o que ele é? Da onde que eu tiro isso? De vários alimentos e da suplementação. Suplementação. Só que a da alimentação é um pouco mais difícil, né? Da gente absorver numa... Quantidade pequena em alimento. Quantidade pequena. Aí você tem que intensificar isso. Isso, exatamente. Né? Em determinados momentos e determinadas queixas, né? É o que eu sempre falo. Então, assim, você tá lá, aquele paciente chegou cansado, fadigado, indisposto. Eu não vou falar para ele, se entupa de brócolis e vamos ver quanto tempo vai demorar para você melhorar teu cansaço. Não, eu vou fazer uma terapia injetável. Você faz uma aceleração. Ou vou fazer uma suplementação para melhorar mais rápido esse paciente. E depois que ele melhorar, aí ele vai seguir a recomendação nutricional para garantir uma dose de manutenção desse suplemento. Entendi. Então a ideia é você aumentar os antioxidantes. Isso. E você fazendo isso, você começa a ajudar muita coisa. Legal. Interessante. Cuidado, né, que a gente precisa ter. Da mesma forma que os alimentos a gente não pode ficar escutando, é a mesma coisa de suplementação. Claro. Né? Então, essa semana eu atendi uma paciente que ela falou assim, tudo que falam pra ela, ela faz. Então, ela, eu comecei a tomar uma coenzima Q10, o que o senhor acha? Falei, acho legal, qual que é a dose? Tanto. Eu comecei a tomar esse complexo aqui de vitaminas pra mulher que me indicaram. Tá, deixa eu ver. Olhei a tabela, tem tanto de vitamina B12, tanto de vitamina C. Mas eu também tô tomando esse outro aqui que é bom pro cabelo. Aí o do cabelo também tinha aquelas vitaminas, algumas. Aí você começa a superlotar o teu organismo disso. Ela tava super intoxicada de vitamina B12. Tava com muito maior do que pode ter e do que o necessário. Por quê? Porque tinha um pouco em cada coisa que ela tava tomando. Ela vai aumentando a concentração, né? Exatamente. E hoje tá muito fácil de acontecer isso, né? Muito fácil, muito. As mulheres, no modo geral, elas acabam suplementando mais coisas do que os homens, né? No consultório eu atendo muito mais mulheres que estão suplementando em excesso por causa da questão estética também, né? De tomar um suplemento pro cabelo, tomar um suplemento pra unha, tomar um suplemento pra pele. Aí vai na dermato, o dermato passa um negócio. Vai na gineco, na menopausa, passa suplemento pra menopausa. Aí a amiga contou que com aquilo ela melhorou o libido, ela vai tomar também. Quando ela vê, ela tá tomando um monte de coisa e ao mesmo tempo não tá respondendo, né? Porque não tá personalizado para ela. Quer ver? Falando de uma coisa que pega bastante as mulheres, né? Menopausa. Esse é um tipo de coisa que você cuida também com medicina integrativa e tudo mais. O que faz para ajudar a pessoa a ter um menor efeito com relação à menopausa? Porque eu vejo muitas mulheres sofrendo com isso. Sim. Um tal de vem calor, vem frio, vem calor, vem frio, e não dorme, e sofre, e isso e aquilo. O que faz? De modo geral, a gente tem algumas frentes que a gente precisa trabalhar. Com certeza, a mudança de estilo de vida, né? Então, pacientes que são sedentárias, pacientes que estão com sobrepeso, obesidade, pacientes que se alimentam mal, elas vão ter os sintomas mais exacerbados da menopausa, né? Então, os calorões vão ser maiores, o distúrbio de humor vai ser maior, tá? Que são os dois principais ali da menopausa. Dores musculares, dores articulares, perda de massa óssea, tá? Segundo ponto, otimizar a suplementação dela. Otimizar a vitamina, otimizar mineral, otimizar o metabolismo dela, tá? E a reposição hormonal, né? Que aí eu preciso... A reposição hormonal é necessariamente aplicável ou nem sempre? Em 99% dos casos é aplicável, com certeza, tá? Eu conto essa história que é engraçada, mas é real e eu posso contar porque a paciente liberou para me contar, né? Mas ela fazia acompanhamento com a ginecologista há muitos anos, tradicional, e a ginecologista, ela entrou com 51 anos e ela começou a entrar na menopausa. E aí ela foi questionar a ginecologista sobre fazer a reposição hormonal. E a ginecologista virou para ela e falou assim, quais sintomas você tem? E ela falou assim, a minha libido baixou muito. A ginecologista olhou para ela, mas depois dos 50 a gente não transa. Essa paciente olhou e falou, obrigado, tchau, nunca mais voltou. Né? Óbvio. E aí ela me contou isso, eu falei, cara, não dá, né? Eu não tenho o que eu falar sobre essa profissional colega. vai responder um negócio desse, cara. Eu falei, por mim, você vai ter relação sexual até quando você quiser ter. Até aos 100 anos entendeu? você estiver viva e bora. Né? E realmente, baixa da libido faz parte de uma das queixas do pós-menopausa, porque eu tenho queda dos hormônios sexuais, né?
que eu preciso? Na grande maioria das vezes, hoje eu tenho um ginecologista na clínica, que a gente trabalha junto praticamente, né? Então eu passo para ele, tem algumas outras colegas ginecologistas que trabalham na mesma linha, né? Então eu oriento esse paciente a fazer uma primeira análise, né? Eu peço também, então, ultrassom transvaginal, mamografia, pedir todos os exames que precisam, os hormônios da linhagem sexual, né, de sangue, para a gente avaliar indicação, contraindicação, dose, né? Então, tudo isso é personalizado. E aí, fazer a terapia de reposição hormonal com bioidênticos, né? Que são realizados na farmácia, na manipulação, na forma idêntica ao que o seu corpo produz. E não... Isso que eu ia te perguntar. Bioidêntico é aquilo que meu corpo produz. Isso. Eu trago algo semelhante, ou melhor, igual àquilo que eu tenho, manipulado. E não sintético. Não sintético. Né? Não fabricado. Ele é um fabricado, mas manipulado. Isso. É estranho isso, né? Mas, de forma geral, praticamente todas as mulheres vão se beneficiar da reposição hormonal e ela se faz necessária como prevenção de doença cardiovascular, de osteoporose, de osteopenia, de doenças neurodegenerativas, né? Então, tem muitos estudos que nos respaldam para fazer essa suplementação nas mulheres. E o interessante é que essa questão da medicina integrativa e funcional, ela pode ser começada não quando você está com 80 anos, né? Você pode começar jovem. Com certeza. E se você começar jovem, você vai ter longevidade. Com certeza. E a gente falou bastante de mulheres, mas a andropausa, que é a menopausa dos homens, ela é muito... Cada dia eu atendo mais pacientes homens que vêm no consultório. Quais são os sintomas? Cansaço, fadiga, indisposição, memória ruim, baixa da libido, dificuldade de ereção, ejaculação. Um sinal clínico é a rarefação, a perda dos pelos da panturrilha, né? Então, você vai perdendo os pelos ali dessa região das pernas. Dá uma olhada aí. Tô dando uma olhada aqui. Rapaz! O paciente começa... A queda da testosterona no homem aumenta o sobrepeso e a obesidade. Né? E aí a gordura visceral ela aumenta e acaba aromatizando, que a gente fala. Então tem uma transformação bioquímica no teu corpo que faz você desenvolver ginecomastia. Né? Ginecomastia. Então, que é isso? O aumento da glândula mamária no homem. O crescimento dela, o aumento dela. Tá? Uhum. Então são todos sinais clínicos da andropausa. E que, é engraçado isso, mas a andropausa, ela tem eu tenho cada vez mais atendido pacientes com andropausa precoce. Paciente com 38 anos com andropausa. Isso tem muito a ver com a alimentação, não tem? Muito a ver com a alimentação, muito a ver com estresse, com ansiedade, com a saúde mental, né, com o sono, que não é reparador. Então, de forma geral, as pessoas trabalham muito estressada, irritada, ansiosa, dormem mal e se alimentam mal. Gatilho para deficiência hormonal. Né? E aí, com 35, eu já atendi paciente com 35 anos com andropausa. Né? E aí, é um círculo vicioso, né? Então, a testosterona baixa, ela piora teu metabolismo e aumenta teu peso. E o aumento de peso, a gordura visceral em excesso, diminui mais a produção de testosterona. Então, se o paciente não quebra esse círculo vicioso, seja ele oxidando gordura, queimando gordura, mudando estilo de vida, ou, se necessário, fazendo a reposição hormonal, né, de testosterona junto, esse paciente não quebra esse círculo vicioso e continua sofrendo, né? E aí eu preciso analisar em conversa, em conjunto, né, que é mais um pilar da medicina integrativa e da medicina da longevidade, que é os acordos do seu tratamento são feitos eu e você vamos decidir juntos. E não é como na medicina tradicional que, ó... Vem a prescrição médica, vai lá e pronto. Né? Então você não tem... o ativo da consulta é meu paciente. É ele, a gente vai entrar num acordo e ele é o principal pessoa dentro da consulta, né? E não eu. Interessante isso. E, rapaz, na realidade eu tô conversando aqui contigo e a minha impressão é que a gente poderia conversar por dias. Com certeza. Né? Mesmo eu sendo um leigo, como eu falei, só que eu creio que dá pra fazer um podcast por cada pilar. Entendeu? Talvez seja uma ideia. Você acha legal isso? Manda aí que de repente a gente faz alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é importante, as pessoas não têm essas informações. Sim. Então, se você acha que tem que trazer o Leandro Voites aqui de novo, manda mensagem. Vamos ver se ele topa. Né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que tem muita informação que as pessoas não têm. Sim. Vírgula. Abre parênteses. Tem muita informação que as pessoas têm. Informações que são realmente relevantes, muito pouco.
Com certeza. Porque tem muita coisa que se fala e não é numa conversa que nem a gente está aqui. Faz um videozinho curto, fala lá que a farinha não presta porque teve uma parte da população mundial que teve problema e vai lá e se joga isso aqui para tudo e multiplica para tudo. Não, mas por que não presta? Não. Sim. Tem isso, isso e isso. Então eu acredito que é um assunto que... Pô, faz 1 hora... Faz quanto tempo que nós estamos conversando aqui já, meu amigo? 1 hora e tanto já? 1 hora que nós estamos conversando aqui, parece que faz 2 minutos. Né? E na realidade tem muito assunto ainda que você pode trazer. Com certeza. Né? Tipo essa história. Tem mais alguma história interessante assim que você viu que a pessoa veio lá, os 25 mil de iFood e tal, e aí hoje estão bem? Né? Alguma outra história que seja assim, o cara falava, pô, meu, eu não tenho jeito. Uhum. E aí, com essa questão de mudança de mente, mudança de estilo, injetáveis corretos, medicina correta, encontrou-se o jeito? Sim. Tem alguns pacientes, né? Eu falo que uma das frases que eu escuto muito e que é uma responsabilidade é assim, doutor, você é minha última esperança. Se não for você, não vai ser mais ninguém. Aí você já fica, eita, né? Deus me ajuda aqui a convencer esse ser humano a mudar de vida. Na verdade, ele é a última esperança, né? Só que ele terceiriza isso e joga pro profissional. Com certeza. Na verdade, a esperança é dele. E aí é muito do feeling, do atendimento, de você ir vendo e percebendo como é essa pessoa, para você conversar com ela, para você acolher, né? Eu falo que o acolhimento do meu paciente é o principal ponto. Eu preciso entender o porquê que ele chegou naquele estado, porquê que ele tem aqueles hábitos. Ninguém desenvolve isso do nada. Todo mundo tem uma história por trás daquilo. Né? Gatilhos emocionais, traumas emocionais que muitas das vezes propagou-se e levou ele a ter aquele estilo de vida, né? Eu tenho um paciente que tinha bloqueio de ir para academia, né? Que não conseguia, que tinha crise de pânico quando via uma academia. Porque ela teve trauma lá atrás, na infância, né? Teve bullying que antes não existia, né? Quando ia para academia. Então, enfim, tem vários casos nesse sentido que a gente precisa acolher, a gente precisa entender, né? E que quando a gente dá aquela base, aquele trampolim para esse paciente, que ele começa a respirar, ele começa a entender e aí a gente vai equilibrando as coisas e tratando com a saúde mental, com a psicoterapia, com mentorias, enfim. A melhora de tudo isso. Legal, muito bom. E é um assunto que não tem fim, né? Porque é saúde. Sim, é saúde. Sobre alimentos, sobre N situações, medicamentos, enfim, que a gente pode tratar. Realmente é muito assunto. Legal, muito bom. Bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Né? Vamos fazer assim. Fica à disposição para novos convites. Eu acho que é legal. Vamos fazer o seguinte, eu sempre tenho um momento aqui que eu digo qual mensagem você pode passar para as pessoas que estão nos assistindo. Essa parte eu não te avisei. Não. Então, pensa. A gente não ensaiou. Algumas pessoas chegam e falam assim: ô Silmar, como é que você faz? Você monta um roteiro? Você mesmo perguntou, Silmar, quais são as perguntas? Qual é o roteiro? Foi, velho, a gente vai conversar. Né? Você me passou algumas coisas que a gente poderia conversar e tal. Só que eu acredito que se eu vier com um roteiro completamente estruturado, a conversa perde o sentido. Fica engessado, né? Não é legal. Por exemplo, nessa área de medicina integrativa, eu sou um belo de um jogador de tênis. Nunca joguei tênis na vida. Não é? Então, cara, a gente construiu uma conversa aqui baseada em muitas dúvidas que eu mesmo tenho. Né? E de repente você tem algumas outras dúvidas, você pode colocar aí algumas perguntas no YouTube e a gente vai responder no Instagram, que vão ter os cortes, que vai ter seu. E se você quiser saber também, daqui a pouco você fala onde que fica a sua clínica certinha, a clínica Leandro Voitas, bem tranquilo. Mas a ideia é construir isso mesmo, né? Então não vir com uma ideia já preparada, com script, porque senão perde um pouco desse sentido. Mas aí olhando para aquela câmera, que você disse assim que é a parte boa, que você não precisa ficar olhando para a câmera, tá agora para quebrar esse negócio. Quebrar o gelo da câmera. Quebrar o gelo da câmera. Dá uma olhada para essa câmera e diz para a galera assim, olha, eu posso deixar essa mensagem com relação à sua saúde? Eu acho que a mensagem, que é uma das coisas mais importantes que eu falo, é: busque ser sua melhor versão e coloque você como a maior prioridade da sua vida. Porque é somente assim que você vai garantir qualidade de vida e ser feliz. E como é que eu faço isso? Procurando o Dr. Leandro Voitas.
Leandro Voitas e toda a sua equipe. É isso aí, né? com certeza. E aí, se quer melhorar algumas coisas, também procura o Silmar, que o Silmar ajuda também nessa parte aí. Eu ainda quero que ele tenha uma sala do lado da minha, assim, ó. Tem vários casos que eu quero... Cara, aqui, ó. Algumas vezes a gente falou de Com ter uma certeza. sala lá na clínica, né? Vamos Sim. pensar, de repente, agora que a clínica tá ainda maior. Sim. E aí, onde é a sua clínica? A clínica, hoje, ela fica na 7 de setembro, pertinho ali do lado da Praça do Japão. Mas a gente vai se mudar para 2 quadras dali, na Visconde com a Bento Viana, em breve. A gente vai estar se mudando para lá para um espaço maior, mais acolhedor, né? Graças a Deus ficou pequeno, né? E nós ampliamos os serviços, ampliamos a equipe, então a gente vai se mudar no primeiro semestre, ainda a gente já vai estar lá. Isso. E logo, logo o Silmar vai estar trabalhando com o Voitas lá também. Amém. Fechamos essa aqui, ó. Pronto. Isso aí. Muito bem. Leandro, valeu, obrigado. Obrigado. Não esqueça de levar seu chocolate. Nossa, com certeza. Né? Leva ele, legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer meu. Se você quiser tirar a dúvida de como você pode melhorar a sua saúde, marca uma consulta com o Leandro. O cara é bom. Legal? Show. Muito obrigado para você que assistiu aí a gente até agora, você esteve conosco, mais uma vez compartilha esse vídeo, daqui a pouco vão aparecer os cortes no Instagram, segue lá no Spotify, Facebook, Instagram, enfim, todas as plataformas possíveis, TikTok, enfim, né? Siga, compartilhe, se inscreva. Quando você se inscreve, você compartilha, você está ajudando o canal, você está fazendo a gente crescer, né? Estamos crescendo e queremos que você nos ajude a crescer ainda mais. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença aí. Obrigado mais uma vez, Leandro. Obrigadão. E logo, logo voltamos aí com outro vídeo. Um abraço para vocês.